Montanhas russas e outras atrações emocionantes são sem dúvida fontes de diversão e adrenalina. Mas ao mesmo tempo, algumas delas apresentam níveis de perigo e medo que as tornam verdadeiros desafios à coragem humana. Elas estão entre os brinquedos mais extremos e aterrorizantes já criados, levando os limites da física e do terror a um novo patamar. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas das atrações mais assustadoras do mundo, que não são apenas para os corajosos, mas para aqueles dispostos a encarar o limite entre o prazer e o pavor. Prepare-se para conhecer as experiências mais intensas e extremas que desafiam até os mais ousados. Fórmula Rossa. A Fórmula Rossa é uma das montanhas russas mais intensas de todos os parques de diversão ao redor do mundo, e seus criadores continuam a desafiar os limites do que é possível, sempre garantindo a segurança dos passageiros. Essa montanha-russa perfeita combina a velocidade extrema, uma sensação de perigo real e reviravoltas alucinantes, fazendo com que os visitantes fiquem completamente desorientados e entretidos ao mesmo tempo. Sem dúvida, a mais assustadora de todas é a Fórmula Rossa, localizada no Ferrari World, em Abu Dhabi. Inaugurada em 2010, ela é uma montanha-russa de lançamento hidráulico que ostenta o título de ser a mais rápida do mundo. Ela acelera de 0 a 240 km por hora, 149,1 milhas por hora, em apenas 4,9 segundos, proporcionando uma experiência de velocidade pura e sem igual. Durante o trajeto, os passageiros enfrentam forças de até 4,8 G, o que é equivalente a uma pressão enorme sobre o corpo. Com 2,2 km de extensão, a Fórmula Rossa também é a sexta montanha-russa de aço mais longa do planeta. Contudo, devido à sua impressionante velocidade, o passeio é relativamente curto, durando apenas 1 minuto e 32 segundos. O objetivo é simular a sensação de dirigir um carro de Fórmula 1, e, sem dúvida, ela consegue transmitir isso de maneira impressionante. No entanto, viajar a essas velocidades não é isento de riscos. Para garantir a segurança dos passageiros, é obrigatório o uso de óculos especiais, que protejam os olhos da pressão do ar durante o percurso. Além disso, a montanha-russa só pode operar em condições climáticas ideais. Qualquer chuva ou presença de poeira no ar pode fazer com que partículas se movam como pedras pesadas, impactando a pele e os olhos a velocidades extremas. Sem dúvida, um desafio para os mais corajosos. Insanity. Las Vegas é conhecida por ser um dos destinos turísticos mais visitados do mundo, atraindo pessoas de todas as partes para aproveitar sua infinidade de atrações e shows. Porém, se a emoção dos cassinos não for o suficiente para você, existe um lugar que leva o conceito de medo a um nível totalmente novo: o Resort Stratosphere, localizado ao norte da famosa Strip. Esta torre, a segunda mais alta da América do Norte, oferece não apenas vistas deslumbrantes da Cidade do Pecado, mas também alguns dos brinquedos mais aterrorizantes da Terra. No topo da torre, os visitantes podem se deparar com atrações que desafiam os limites do medo, mas a mais angustiante de todas, sem dúvida, Insanity. Este é um brinquedo giratório onde os passageiros se sentam em um braço de metal em forma de garra, sendo literalmente puxados para fora da borda do edifício a 274 metros de altura, antes de serem girados a velocidades vertiginosas até o ponto de não conseguir mais aguentar. A sensação de estar pendurado no vazio, com a cidade de Las Vegas abaixo, é de tirar o fôlego, e a altura de 900 pés, cerca de 274 metros, torna a experiência ainda mais aterradora. Sem dúvida, esse brinquedo não é para quem tem vertigem. Além disso, desde sua inauguração em 2005, houve vários incidentes em que falhas mecânicas deixaram os passageiros presos por mais de 90 minutos, tornando a experiência ainda mais tensa e inesquecível para os mais corajosos. Mas não para por aí, a Stratosphere também abriga uma montanha-russa e um brinquedo de queda vertical, o que a torna um local obrigatório para os amantes de adrenalina extrema. Não é à toa que a Stratosphere é frequentemente considerada uma das atrações mais assustadoras do mundo, oferecendo uma combinação única de medo, altura e emoção pura. Toboágua Kilimanjaro. Batizado em homenagem à montanha mais alta da Tanzânia, o Toboágua Kilimanjaro, localizado no Aquas Quentas Country Club, na Rodovia Brasil, detém atualmente o recorde de ser o toboágua mais alto do mundo, com impressionantes 50 metros, 164 pés, de altura. Embora não tenha sempre ostentado essa honra, o Kilimanjaro se consolidou como uma atração segura e, desde sua inauguração em 2002, continua operando sem problemas. Sua enorme estrutura é visível a quilômetros de distância, destacando-se acima de todo o parque aquático. Ao contrário de outros toboáguas que usam botes, o Kilimanjaro é um toboágua de corpo, o que significa que os visitantes descem apenas com o corpo, o que já aumenta consideravelmente o fator medo.
A inclinação de 60 graus faz com que você atinja velocidade de até 100 km por hora, 62 milhas por hora, logo nos primeiros segundos da descida, o que gera uma sensação de queda livre. Disse que, ao chegar ao topo, pelo menos uma em cada 3 pessoas desiste ao ver a altura e o que as espera na descida, e isso é ainda mais impressionante considerando o esforço físico necessário para subir as escadas até o topo. Isso prova o quão assustador o Kilimanjaro realmente é e o quanto de coragem é necessário para enfrentar essa adrenalina pura. Embora outros toboáguas mais altos já tenham existido, a altura extrema implica em vários problemas de segurança que os parques ainda precisam solucionar. Por isso, é bem provável que o Kilimanjaro continue sendo o maior toboágua do mundo por muitos anos, mantendo seu status como uma das atrações aquáticas mais desafiadoras e emocionantes do planeta. Vulcano Boarding. Desde a invenção do skate, os aventureiros sempre buscaram maneiras mais radicais de se mover em alta velocidade e realizar manobras emocionantes. Enquanto o wakeboard e o saltboard são bem conhecidos no mundo dos esportes radicais, você já ouviu falar de Vulcano Boarding? Esse esporte tem suas raízes no sandboard, que ganhou popularidade nas décadas de 1970 e 1980, mas leva a emoção a um nível completamente novo, pois envolve descer as encostas íngremes de um vulcão ativo. A principal diferença é o terreno. As superfícies de areia vulcânica lisa e escorregadia são muito mais desafiadoras do que a areia comum, e o risco é muito maior. O Vulcano Boarding exige condições específicas para ser praticado. Atualmente, existem apenas alguns lugares no mundo onde é possível. O mais popular desses locais é o Cerro Negro, na Nicarágua, onde os pilotos escalam as encostas íngremes com pranchas feitas de madeira compensada, antes de descer sentados ou em pé, aproveitando a aceleração proporcionada pela gravidade. O mais aterrorizante é que o Cerro Negro é um vulcão ativo, o que significa que os pilotos precisam estar extremamente atentos à possibilidade de riscos inesperados, como a erupção de lava derretida ou partículas empoeiradas que podem ser lançadas no ar. Para evitar ferimentos graves, os praticantes precisam usar equipamentos de segurança específicos, como capacetes e roupas de proteção. Além disso, a inalação de gases tóxicos e partículas vulcânicas também é uma preocupação real, já que pode causar danos sérios aos pulmões. Apesar de ser um esporte radical incrivelmente único, o Vulcano Boarding ainda não é tão popular quanto outras modalidades, principalmente porque só pode ser praticado em lugares onde vulcões ativos estão presentes. Porém, se existissem mais vulcões ao redor do mundo que permitissem essa prática, certamente o esporte ganharia muito mais adeptos, tornando-se uma das experiências mais extremas do planeta. Loucrans Bridge. Embora a prática do bungee jumping tenha raízes em métodos semelhantes usados por diversas comunidades ao redor do mundo há séculos, o esporte moderno, como o conhecemos hoje, teve sua primeira realização no final da década de 1970, por um grupo de entusiastas da Universidade de Oxford. Foi apenas em 1986 que o primeiro operador comercial de bungee jump começou a operar, e desde então, a prática se espalhou pelo mundo, com as pessoas ligando cordas elásticas a praticamente qualquer estrutura imaginável. Embora recordes tenham sido estabelecidos em locais impressionantes, a maioria das opções comerciais de bungee jump continua a ser mais segura e menos arriscada, embora ainda assim desafiadora. O bungee jump mais alto do mundo atualmente é realizado na Loucrans Bridge, na África do Sul, um local que é conhecido por sua altura aterrorizante e visual deslumbrante. As pessoas começaram a pular da ponte em 1990, mas foi em 1997 que o local passou a operar em sua forma atual, oferecendo aos aventureiros a oportunidade de saltar de uma altura de 216 metros, 709 pés, acima do rio Loucrans. Este é, sem dúvida, um dos bungee jumps mais insanos e emocionantes do mundo, e o que o torna ainda mais aterrador é a imersão total na paisagem selvagem e o som das águas abaixo. A altura extrema e o ambiente selvagem fazem com que seja uma experiência para os mais corajosos, já que o salto proporciona uma descarga de adrenalina como nenhuma outra. Se você está buscando uma aventura de tirar o fôlego e quer testar seus limites, o bungee jump da Loucrans Bridge é o desafio perfeito para você. Dragão de Aço 2000. O Dragão de Aço 2000 é uma montanha-russa de aço localizada no Spa de Nagashima, na província de Mie, no Japão. Quando foi inaugurada no ano 2000, ela quebrou diversos recordes e, até hoje, continua sendo a montanha-russa de aço mais longa do mundo, com impressionantes 2.476 metros, 8.133 pés, de extensão. Com uma altura máxima de 97 metros, 318 pés, e uma queda vertiginosa de 93 metros, 307 pés, a montanha-russa oferece aos passageiros uma experiência de pura adrenalina.
A velocidade máxima alcançada pelos trens é de 152 km por hora, 95 milhas por hora, o que a torna uma das montanhas russas mais rápidas do planeta, oferecendo uma sensação de queda livre ao descer a imensa torre. Mas a experiência não se limita apenas às enormes colinas e curvas. A pista inclui 2 túneis ao longo do trajeto, adicionando um elemento extra de suspense e emoção. O Dragão de Aço 2000 é frequentemente classificada como uma das mais extremas do mundo, desafiando até os mais corajosos. O projeto desta montanha-russa foi uma verdadeira obra de engenharia e, para ser construída, custou mais de 52 milhões de dólares, um valor significativamente mais alto do que a maioria das montanhas russas de aço. Esse custo elevado se deve ao uso de uma quantidade maior de aço na construção, para garantir que a estrutura fosse forte o suficiente para suportar os frequentes terremotos que afetam a região, um risco constante para os habitantes e turistas. Embora a montanha-russa tenha sido projetada com segurança em mente, não podemos ignorar o fato de que houve vários incidentes desde a sua inauguração, incluindo um grave acidente em que um dos trens perdeu uma roda e se desprendeu dos trilhos, o que gerou uma grande preocupação com a segurança. Dado o tamanho e a intensidade dessa atração, andar no Dragão de Aço 2000 representa um risco muito maior do que a maioria das montanhas russas, tornando-a uma das opções mais ousadas para os fãs de atrações radicais. Se você é fã de montanhas russas extremas, essa é uma experiência que deve estar no topo da sua lista. Yukon Striker. As montanhas russas estão se tornando cada vez mais radicais, à medida que os parques de diversão do mundo competem para atrair os caçadores de emoções mais ousados. Em 2019, o Canada's Wonderland, em Ontário, colocou-se definitivamente no mapa com a inauguração do Yukon Striker, uma montanha-russa de aço que reescreveu os limites da adrenalina. Com 1.105 metros, 3.625 pés, de extensão, o Yukon Striker detém os recordes de ser a mais alta, mais longa e mais rápida montanha-russa de mergulho do mundo. Com uma altura máxima de 68 metros, 223 pés, e uma velocidade que chega a 130 km por hora, 81 milhas por hora, ela proporciona uma experiência incomparável aos aventureiros. Além dos recordes de velocidade e altura, ela é também a única montanha-russa de mergulho a possuir um loop vertical completo e o maior número de inversões de qualquer dive coaster. Ao começar a tração, o trem sobe até a imensa colina de 223 pés, 68 metros, e, uma vez no topo, o trem paira por alguns segundos sobre a borda de uma queda de 90 graus, proporcionando uma sensação de tensão extrema antes da queda. O mergulho começa com uma queda brutal de 245 pés, 74 metros, em direção a um túnel subaquático, onde os passageiros atingem uma velocidade alucinante. Após sair do túnel, o trem segue para o maior loop Mellman do mundo, seguido por uma inversão 0G e um loop vertical de 360 graus. Em seguida, o trem passa por uma colina de tempo de antena e uma seção de hélice de 360 graus antes de retornar lentamente à estação. Em 205 segundos, o passeio é uma verdadeira maratona de elementos de tirar o fôlego, sem tempo para recuperar o fôlego entre as acrobacias. O Yukon Striker rapidamente se tornou a montanha-russa de mergulho mais assustadora e emocionante do mundo, consolidando-se como uma das melhores montanhas russas de aço de qualquer tipo. Com seu design inovador, ela prova que ainda há muito a ser explorado quando se trata de criar montanhas russas extremas e nos faz perguntar: o que vem a seguir? Se você é fã de adrenalina pura, o Yukon Striker é uma experiência que você precisa colocar na sua lista de desafios. Obrigado por assistir, até a próxima!